Capítulo 15 Técnica de respiração cruzando o ar. Leve passos flutuante, página 2. Somente com a técnica de respiração cruzando o ar que você pode empunhá-la em seu pleno potencial. Será insuperável por todos aqueles sob o rank 7 e é uma habilidade de velocidade de pico para todos aqueles sob o rank 9. Abaixo está o conteúdo da técnica de respiração cruzando o ar e o requisito mínimo é estar no pico do rank 3 do caminho marcial, bem como a força interior. Como o último quinto da habilidade foi decifrada, Zhao Feng ficou entusiasmado. Ele nunca pensou que uma habilidade, como o leve passos flutuante teria uma habilidade complementar. Isto, tecnicamente, vai polir o leve passos flutuantes a um nível cada vez mais alto. Zhao Feng agora poderia confirmar que o leve passos flutuante era pelo menos uma habilidade de artes marciais nível superior. A maioria das pessoas sabem que as artes marciais eram divididas em básico, baixo, intermediário, avançado e superior. No entanto, isso não significa que as habilidades de artes marciais nível superior estavam no topo. Havia rumores de habilidades marciais nível sagrado, habilidades que ultrapassam artes marciais de nível superior. Da mesma forma, há também o caminho marcial sagrado acima do rank 9 do caminho marcial. Zhao Feng já ouvira falar, no entanto, para entrar no caminho marcial sagrado, precisava aprender uma habilidade marcial sagrado. Obviamente, com o status de Zhao Feng, ele não poderia sequer pensar em habilidades sagrado. Mesmo os verdadeiros artistas marciais da Cidade Pluma do Sol não podiam tocar o nível do caminho marcial sagrado. Noite. Zhao Feng finalmente decifrou todo o seu conteúdo. Agora, toda a habilidade leve passos flutuante foi exibida. Se eu puder ganhar uma compreensão da força interior agora, qualquer pessoa no rank 4 não será um adversário para mim. Zhao Feng imediatamente começou a aprender o conteúdo leve passos flutuante. Uma vez que tal habilidade foi iniciada com êxito, Zhao Feng poderia começar imediatamente a usar a força interior. Meia hora depois, Zhao Feng apenas entendeu algumas partes do leve passos flutuante. No entanto, para tentar entender a força interior por meio do leve passos flutuante sozinho ainda era um pouco difícil. A Cidade Pluma do Sol tinha milhares de cultivadores que tinham alcançado o pico do rank 3, mas muitos deles nunca entenderam a força interior e alcançou o rank 4. Mesmo alguns dos jovens talentos da seita, como Zhao Lijian e Zhao Yufei ainda estavam presos já há algum tempo e ainda tinham que ter sucesso em compreender sobre a força interior. Zhao Feng terminou a noite fracassando. Não se apresse. Acabei de entrar no reino do rank 3 e se eu puder treinar a técnica de respiração empurrando o ar para o pico do terceiro nível, acredito que minhas chances de sucesso aumentarão. O espírito de Zhao Feng gradualmente se acalmou. No segundo dia, Zhao Feng mais uma vez começou a treinar a técnica de respiração empurrando o ar, bem como os punhos do dragão furioso. No terceiro dia, a técnica de respiração empurrando o ar estava se movendo lentamente em direção ao pico do terceiro nível. Zhao Feng sentiu que a sua força corporal tinha atingido um limite de agora, cada vez que ele operava ele sentiu como se tivesse atingido o seu pico. Ele mais uma vez tentou condensar a força interior, mas novamente resultou em fracasso. Toda vez que ele falhava, sua força iria cair em um período de exaustão. Apesar de Zhao Feng entender a técnica de respiração cruzando o ar, para realmente compreender com sucesso a força interior era um assunto completamente diferente.
No entanto, Zhao Feng não desistiu, e cada vez que ele tentava não haveria melhorias sutis. No mesmo dia, Zhao Feng recebeu um aviso. Amanhã ao meio-dia haverá um poderoso artista marcial dando uma palestra no campo de artes marciais. Todo discípulo externo tinha ouvido esta notícia. Uma conferência aberta no campo de artes marciais. Talvez fosse porque o torneio de luta da seita estava apenas a um mês de acontecer, mas todos os discípulos externos começaram a colocar mais esforço também. Zhao Feng estava eufórico pela palestra. Ele só esteve na seita Zhao durante meio ano e esta foi a primeira vez que ele tinha esse tipo de oportunidade. Na manhã do quarto dia. Embora não era meio-dia, no entanto, já havia um monte de discípulos da seita Zhao no campo. Zhao Feng até mesmo viu muitos discípulos externos fortes que geralmente não eram vistos. Veja. Esses são dois dos três principais discípulos externos Zhao Yufei e Zhao Yijian. Mesmo Zhao Guang, que está em quinto lugar, está aqui. O foco principal dessas pessoas foram aqueles no auge entre os discípulos externos. Na seita Zhao, havia mais de 1000 jovens da idade entre 13 a 18 anos. Mais da metade deles tinha cultivos no Rank 2. Obviamente, quando Zhao Feng chegou, ele era de fato o último. No campo, os que detinham a maior atenção eram os que estavam classificados no top 10 e 20. A pessoa estava mais em foco era Zhao Yufei, que tinha 14 ou 15 anos de idade. Sua beleza se destacava no meio da multidão. Ela não era apenas bonita, ela também tinha grande talento e ficou em terceiro lugar, de igualdade com Zhao Yijian. Veja. Aquele é Zhao Yui que está classificado em primeiro lugar. Houve vários cochichos quando Zhao Yui apareceu. Zhao Feng não precisou procurar por ele, enquanto a multidão se dividia por si só. Através da passagem um jovem caminhava, tinha 16 ou 17 anos de idade. Ele usava roupas de cor azul e tinha um rosto simplista. Este é Zhao Yui. Foi a primeira vez de Zhao Feng vendo Zhao Yui, ele só tinha ouvido rumores sobre ele antes. Zhao Yui era mais velho do que a maioria dos discípulos, aos 17 anos de idade. Isso porque uma vez que alguém completa 18 anos de idade, já era considerado adulto e já não podia ser considerado como a geração mais jovem. Zhao Yui, muitas vezes cultivada sem esforço dentro de seu próprio quarto, por isso não era comum para ele ser visto por outros. Neste momento, os olhos de Zhao Feng travou em Zhao Yui e sentiu a enorme pressão vinda dele. Embora seus ranks eram os mesmos, Zhao Feng podia sentir a pressão que está sendo emitida por ele. Zhao Feng também sentiu a imensa força escondida nos músculos do Zhao Yui. Porque Zhao Yui era mais velho, isso significava que ele tinha cultivado por mais tempo e tinha a melhor base. Em termos de força, ele definitivamente estava classificada em primeiro lugar. Não é à toa que ele é digno do título de ser o mais forte entre os discípulos externos. Zhao Feng sentiu como se ele não pudesse encontrar quaisquer falhas nele. Quando Zhao Yui apareceu, Zhao Yijian que estava em terceiro lugar, e Zhao Guang que estava em quinto lugar, mostraram sua intenção de lutar. Não havia muita diferença na força entre os 5 principais discípulos externos. Havia ainda um pouco de tempo antes da palestra começar. Logo, houve outro grito. Zhao Gan está aqui. Zhao Gan. A pessoa classificado entre os 5 primeiros. Os olhares de muitos discípulos voltaram para uma determinada direção.
O jovem que chegou tinha os cabelos curtos e o corpo magro parecido com um guepardo. Zhao Gan. Zhao Feng sentiu que o nome era familiar. Logo ele se lembrou que essa pessoa era o irmão de Zhao Kun. E com certeza, por trás de Zhao Gan veio uma figura familiar, Zhao Kun. Zhao Kun também tinha visto Zhao Feng. Zhao Feng só ouviu caminhar até seu irmão e dizer algo. Zhao Gan virou e seus olhos frios travaram em Zhao Feng. Você que é o tal de Zhao Feng? Zhao Gan disse sem expressão enquanto ele andava. Houve um choque que passou pela multidão. O que está acontecendo? Por que Zhao Gan está arrumando problemas com um desconhecido? Desconhecido. Alguém sacudiu a cabeça e escarnecido, Zhao Feng não é um pirralho desconhecido. Há alguns dias, ele matou um tigre rei de cabeça verde por acidente. Oh, então é ele. Ouvi dizer que ele bateu no irmão mais novo de Zhao Gan 2 vezes. Aposto com você que Zhao Gan veio por vingança. Após uma breve discussão a multidão logo se acalmou. A maioria dos discípulos tinham olhares intrigados em seus rostos por Zhao Gan estar em quinto nos discípulos externos. Neste momento, mesmo Zhao Yui, que estava em primeiro lugar, Zhao Yijian e Zhao Yufei, que estavam igualmente em terceiro lugar, olhou por cima. Zhao Yijian tinha uma expressão triunfante no rosto. Ele conhecia a força de Zhao Gan muito bem. Zhao Shui, que estava ao lado de Zhao Yijian, suspirou, mas depois de lembrar como Zhao Feng agiu no pavilhão medicinal, foi substituído por frieza. Por outro lado, Zhao Yufei tinha um olhar de interesse. O desempenho de Zhao Feng no campo de tiro com arco a deixou surpresa. Neste momento, Zhao Feng era um dos principais focos no campo. Criança, hoje você veio até aqui para ser humilhado na frente de todos. Os lábios Zhao Kun se curvaram em um sorriso. Zhao Gan caminhou passo a passo, e cada passo que dava fez a atmosfera ficar mais pesada. Sim, eu sou Zhao Feng. Zhao Feng deu um largo sorriso fraco enquanto ele avaliou Zhao Gan.